Olá pessoas, aqui é o Sr. E e bem-vindos ao Onryo Talks Podcast, o podcast do canal Japanese Horror. E para começar esse primeiro episódio, eu vou decidir trazer um tema que foi pedido lá no canal, nos comentários lá nos vídeos do canal, que é falar sobre locais assombrados. E eu decidi trazer um dos locais assombrados mais famosos do Japão, que é a Casa Amarela. Então vamos para a história. Também conhecida como a Casa do Triângulo por conta do terreno em forma triangular onde foi construída, e também como a Casa do Ju-on, o Grito, pois dizem que foi essa casa que inspirou a criação dos filmes de O Grito. Considerado um dos locais mais mal assombrados do Japão, a Casa Amarela criou para si uma reputação que fez com que muitos evitassem adentrá-la, com medo que acabassem sendo amaldiçoados ou mortos. São muitas as origens por trás da casa, mas a mais popular conta que ela foi construída por um jovem casal nos anos 80, na cidade de Ama, prefeitura de Aichi. Existem variações sobre o que aconteceu, mas o que é mais sabido e dito é que o marido tinha um vício em jogos de azar e isso trouxe a eles uma grande dívida. Após um tempo, as dívidas foram quebrando o relacionamento do casal até que um dia a esposa enlouqueceu de vez e assassinou o marido, e logo depois se matou. E foi a partir daí, supostamente, que a Casa Amarela teria se tornado amaldiçoada. E assim como é mostrado nos filmes do Grito, dizem que após esse acontecimento, qualquer um que adentrasse na casa seria amaldiçoado, até mesmo em seu terreno. Mas o que faz a Casa Amarela tão especial em meio a outros lugares assombrados no Japão? Bom, pelo que é contado, a casa teria sido construída em um terreno onde anteriormente havia sido um cemitério. E como sabido em muitos lugares do mundo, construções sobre antigos cemitérios não são um bom sinal, especialmente no Japão. Por alguma razão, o terreno foi vendido e as lápides foram movidas para outro lugar. Embora lá as transferências assim sejam acompanhadas por rituais e orações, às vezes os espíritos raivosos acabam não acompanhando e ficando mais irritados por terem interferido em seu local de descanso. Neste caso, é dito que nenhum ritual foi feito e que as lápides foram simplesmente movidas, deixando assim os espíritos furiosos e sem mais um local de descanso. Essa é a história mais comum e popular, porém não é a única. Em outra versão, com alguns poucos detalhes diferentes, diz que a casa foi construída por um jovem casal. Porém, após a quebra da bolsa de valores, uma crise econômica se abateu, deixando eles com muitas dívidas. E então, sem mais perspectiva de melhoras, o casal teria se matado junto dentro da casa. Outras variações falam de apenas um membro do casal se matando, enquanto outras falam até mesmo de uma família inteira que morreu dentro da casa. O único ponto em comum é que sempre é dito que uma ou mais pessoas morreram de forma trágica e horrível dentro da casa. Após alguns anos, outro casal se mudou para a casa, mas não chegaram a durar mais de 6 meses até ir embora, tendo ambos enlouquecidos pelas energias negativas dos espíritos que assombram a casa. E como é de se imaginar, eles não tiveram um final muito feliz, tendo um deles sido internado num hospital devido à loucura e o outro desaparecido de um dia para o outro. Logo após eles, outro casal teria se mudado para a casa, conseguindo durar agora mais de um ano lá. E esse ciclo veio se repetindo por mais outras 5 famílias, sempre se mudando e então indo embora após um tempo. O tempo mais curto que uma família permaneceu lá, ao que dizem, foi de 3 dias, enquanto o mais longo foi de um ano. Sempre a maldade e a malícia da casa teriam os deixado loucos, ou os expulsado. Porém, novamente, igual aos filmes de O Grito, a maldição não se limitava apenas às pessoas que moravam na casa. É dito que um policial que adentrou a casa na época do crime original teria enlouquecido depois de um tempo e então foi internado em um hospital para sempre, assim como seu parceiro que teria fracassado ao tentar tirar sua própria vida e então foi internado em um hospital também. Existem outros relatos de oficiais que adentraram a casa em outras investigações e acabaram enlouquecendo e desaparecendo. Entre eles, o caso de 3 policiais que foram chamados para a casa para averiguar a suposta aparição de sombras andando pelos corredores dela, relatadas por vizinhos. Eles não encontraram nada, mas após alguns dias, 2 deles ficaram loucos, enquanto o outro teria sofrido uma grande perda de memória, tendo que viver o resto da vida em uma clínica hospitalar como um inválido. Vários relatos de policiais que foram chamados por ocorrências são contados, sempre averiguando supostas atividades paranormais, sombras e estranhos barulhos. Em um dos casos, um policial solitário teria entrado na casa para averiguar um barulho, mas em poucos minutos teria saído correndo aos berros da casa até desaparecer na noite. Outro caso relata a história de um grupo de jovens que adentrou a casa para um Kimodameshi, um jogo de teste de coragem, onde adentram lugares assombrados até ver quem será o último a fugir.
Esses jovens teriam sido possuídos após adentrarem a casa e a polícia foi chamada para investigar suas atitudes estranhas. O policial que adentrou a casa para averiguar não encontrou ninguém, e como é de se esperar, após um tempo, ele veio a ter um colapso mental e acabou internado. Programas de TV que investigavam lugares assombrados tentaram gravar na casa, porém sem muito sucesso. Um deles chamou uma famosa médium chamada Gibo Aiko para adentrar a casa e ver o que tipo de energias se encontravam lá. Porém, antes que pudessem entrar, a médium se sentiu mal, tendo péssimas sensações e não conseguiu ser convencida a entrar na casa, fazendo a filmagem ser cancelada. Em outra emissora, outra médium foi chamada e essa chegou a adentrar a casa. Porém, ao fazer isso, começou a agir estranhamente. A equipe tentou acalmá-la, mas nada adiantou. No fim, tiveram que tirá-la de lá para conseguir ajuda e o programa foi cancelado também. Logo após isso, a médium disse que não se lembrava de nada do ocorrido. Ao longo dos anos, a casa ganhou vários relatos de coisas estranhas. Sons estranhos vindos da casa, sombras andando à noite, sangue escorrendo do chuveiro, choros de criança vindo da casa, uma mulher de branco observando as pessoas do segundo andar, uma mulher com um bebê na varanda e um homem com uma criança no jardim. No ápice de sua fama, a Casa Amarela é famosa por uma cama manchada de sangue que foi deixada no segundo andar. Muita da mobília foi deixada para trás pela última família que viveu lá. É dito que a mancha veio do último assassinato cometido na casa. Embora não seja comprovado, assim como muitos dos outros rumores, mas de fato havia uma cama com uma mancha estranha na casa, captada por pessoas que adentravam clandestinamente para tentar captar imagens de fantasmas. E isso já foi o suficiente para fomentar o medo e distância das pessoas sobre a casa. Em 1996, um complexo de apartamentos foi construído próximo à Casa Amarela, e segundo rumores, os proprietários tinham problemas em manter os moradores de lá também, especialmente os que moravam no primeiro andar. Após inúmeros rumores, problemas em moradias vizinhas e até na compra da Casa Amarela em si, foi decidido por fim que ela seria demolida. Porém, a primeira tentativa foi um desastre, e rumores dizem que trabalhadores chegaram a morrer, enquanto outros enlouqueceram. Mas, finalmente, em 2015, a casa foi demolida e no lugar foi construído um pequeno estacionamento. Sendo as histórias sobre a Casa Amarela verdadeiras ou não, até hoje ela continua sendo um dos locais assombrados mais conhecidos e temidos do Japão, mesmo ela não existindo mais. Muitos clamam que sua maldição veio dos espíritos do cemitério ou do casal que cometeu a série de assassinatos e suicídios, e outros até mesmo culpam a forma triangular do terreno, dizendo que ela é convidativa para o mal.